Olha, beleza? Tudo certo? Então vamos lá. Bom, então no vídeo de hoje a gente vai ver uma forma de executar comandos no banco de dados usando o .NET, só que eu vou trabalhar com Stored Procedures, tá? Procedimentos armazenados, as famosas procs. Então como é que funciona? Tinha uma época que o pessoal usa, ou até tem algumas empresas que ainda utilizam, você colocar toda a regra de negócio da sua aplicação, você deixa elas salva no banco de dados. Então, além de você ter o modelo do banco de dados normalizado, que já tem algumas regras lá de persistência, né? Como restrições de chave, tem chave primária, aí você tem tabelas de domínio com valores pré-definidos. O pessoal também costumava colocar as regras de negócio da sua aplicação salvas no próprio banco usando procedimentos armazenados. Então a gente vai ver um exemplo bem simples hoje de como é que eu faço isso, tá? Então eu tenho meu banco aqui de exemplo e eu tenho essa tabelinha aqui de contato. Ela tem 3 campos, a chave, o nome e o e-mail. Vamos dar uma olhadinha na estrutura dela antes para a gente poder seguir. Vamos ver o design dela. Então como é que ela funciona? Ela tem um campo ID que ele é inteiro, é a chave do meu banco, e olhando aqui as informações complementares, eu tenho também marcando que ela é um campo do tipo Identity e Yes, com incremento de 1. Ou seja, esse campo ele vai gerar para mim a chave automaticamente, tá? E eu tenho meus campos nome e e-mail, que são texto, varchar 50, que permite nulos, tá? Rodando um select aqui nessa consulta, essa tabela, melhor dizendo, a gente não tem nenhum registro, tá? Então a gente vai ver como é que eu faço para poder, por exemplo, cadastrar dados na tabela de contato utilizando Stored Procedures, certo? Então a primeira coisa que eu preciso é ver o meu comando SQL que vai inserir os dados. Então a gente já sabe que ele é um insert, né? Into na tabela contato. E eu tenho os campos aqui, nome, vou deixar em minúsculo aqui, nome e e-mail. Muito bem. Os parâmetros para fazer a inserção vai ser nome e e-mail. Então, daí a gente montar a proc aqui no SQL e aí depois a gente vai executar, fazer a chamada, melhor dizendo, né? Dessa procedure e executar ela lá no .NET. Tá bom? A gente vai usar o ADO.NET lá para fazer isso, tá? Então essa é a minha consulta. Ó. Isso é minha consulta de inserção. É meu create, né? Do CRUD. Então, insert into na tabela contato, nesses campos nome e e-mail, e eu vou ter aqui o valor, vai ser esse daqui, o nome e o e-mail, beleza? Como é que eu crio uma procedure? Vamos lá então, essa é a minha base exemplo DB, eu tenho alguns objetos aqui, tabela, views, e eu tenho a parte de programação, programability, Stored Procedures, e nela, clicando no botão direito, eu consigo criar aqui, ó, uma proc. Beleza? Então ele tem um templatezinho aqui para a gente poder criar as nossas procedures, tá? Eu vou tirar esses comentários, ó, mas você pode usar eles para fazer documentação, preencher alguns dados, ó, colocar, por exemplo, autor, quem criou, a descrição da procedure, tá? Eu vou deixar sem por enquanto. E aqui a gente precisa informar o nome da procedure, tá? Você pode usar lá um SP, cadastro, ou a proc que cadastra, por exemplo, o contato. Então você define esse nome, a sua empresa trabalha com procs, provavelmente já tem um padrão de nomenclatura, tá? Então você deve seguir esse padrão, né, para fazer de acordo com o que você precisa seguir da empresa. E aqui eu vou ter os parâmetros que eu passo para minha proc, tá? A gente vai passar eles daqui a pouco. E nessa parte entre o begin e o end, ele tem um exemplo, onde você vai colocar o seu comando mesmo, SQL. Ó. A gente vai colocar aqui então. Beleza? Mas eu tenho aqui que cadastrar esses dois parâmetros. Ele está dando erro porque ele não está achando. Então vamos colocar eles aqui. Ó. O parâmetro nome vai ser um varchar 50. Ó, ele já saiu, não está mais vermelhinho o erro. Porque eu já informei aqui esse parâmetro. Vamos fazer a mesma coisa para o e-mail. Tá. Varchar 50. Beleza. Então, esse é o comando que eu preciso
para criar procedure. Ele poderia retornar aqui a chave que ele criou também, mas a gente vai simplificar, tá? Basicamente ele vai cadastrar para a gente um contato. Então vou rodar o F5 para ele executar a procedure. E na verdade executar a criação, não era procedure. Execução é quando eu estou chamando ela para executar de fato a operação, tá? Beleza, ele executou com sucesso. Vamos aqui em procedure e vamos dar um F5 para ele atualizar esses objetos. E se eu expandir aqui, ó, ele cadastrou, ele criou para mim essa proc, tá vendo? Proc cadastro e ela possui esses parâmetros de entrada, ó. O nome e o e-mail. Beleza, poderia definir alguns valores default também para eles, mas é isso que a gente precisa, tá? No banco é isso, pode fechar. Ele foi criado para a gente. Então a gente vai testar no .NET isso. Rodar aqui o comando do select e vamos ver se funciona. Então os parâmetros são nome e e-mail e esse é o nome da proc. Então vamos lá no .NET. Eu vou criar então uma classe aqui, ó, chamada contato, e nela eu vou ter mapeamento do meu objeto de contato, a minha entidade de contato, né? Então deu o nome para ela de contato, tenho lá os 3 campos, o ID que é o inteiro, tenho o meu campo nome e e-mail que são string. Beleza? Sem novidades aqui, né? Uma classe pura aqui do .NET sem bovinha. Muito bem. A gente vai ter uma classe aqui que vai gerar para a gente a conexão com o banco de dados. A gente vai trabalhar com a DO, então tem aqui ó, a Connection Manager. E eu tenho uma variável do tipo string, que é estática privada da minha classe, chamada Connection String. E ela tem aqui a minha Connection String para usar para a minha aplicação. Na boa prática, os blueprints lá, eu não deixo string de conexão chumbada no código, tal. Tem que ter um arquivo de configuração e eu coloco ele fora, até para facilitar a alteração, o deploy entre os ambientes, né? Se tiver desenvolvimento, homologação, certificação, produção, mas no nosso caso é mais para testar só essa parte da procedure. Então pode manter aqui, tá? Os seus projetos no dia a dia você vai estruturar bonitinho. Combinado? Então vamos lá. Além disso, eu tenho um objeto SQL Connection, chamado Connection, e eu estou instanciando ele aqui, passando a Connection String que eu preciso para poder fazer a minha conexão com um banco de dados. Beleza? Aí eu deixo o meu construtor como private, que aí eu impeço que essa classe seja instanciada, e aí eu vou ter um método aqui que vai finalmente retornar para a gente essa conexão criada. Então essa é a minha Connection Manager. A gente já criou alguns projetos anteriormente usando algo parecido. Se você nunca tinha visto, tá aqui uma forma de você criar um gerenciador de conexão com o banco de dados SQL. Beleza? Bacana, bora lá então. Finalmente eu criei aqui uma classe chamada Contato Repositório, que é quem vai de fato acessar o banco de dados, tá? Então eu vou ter nessa classe uma conexão, um objeto de SQL Connection, e aí eu criei um construtor onde eu recebo essa conexão para fazer a injeção de dependência da minha classe, e aí eu recebo aqui essa connection, e aí eu consigo trabalhar com ela em todos os lugares da minha classe. Beleza? E aí eu vou ter apenas um método aqui, cadastrar. Vamos entender ele agora e ver como é que ele está chamando a procedure. Beleza? Vamos lá. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, nosso método cadastrar, ele recebe aquela classe contato, que está mapeando a minha entidade. Aqui é um bloquinho de tratamento de erros, né? Da Tomcat, eu poderia fazer sem ele, mas aqui é só para ficar melhor estruturado. Ó. O cat é onde ele vai pegar as exceções, o fine ele encerra, ele processa se eu tiver alguma coisa que, independente do erro que eu quero fazer. O que eu quero fazer é, se a conexão com o banco de dados estiver aberta, ó, o estado for open, eu quero que ele encerre para mim essa conexão. Joia. O que mais? Aqui ele abre a conexão, executa um open, e eu vou trabalhar com um cara
chamado SQL Command. Nesse command, eu crio o objeto e eu vou passar 2 parâmetros para ele. O primeiro é o nome do meu comando SQL e o segundo é a conexão, tá? Eu vou separar aqui só para ficar melhor visível. Abrir a conexão e aqui eu criei o comando. Esse comando SQL, eu posso usar o próprio comando SQL aqui mesmo, então eu coloco lá o insert into, select, update da vida, ou então eu posso passar o nome da procedure, que eu estou criando uma variável chamada proc. Beleza? Então a proc tem que ter o mesmo nome da procedure lá no banco de dados. Ó. Então a nossa proc cadastra contato é o nome que eu vou inserir aqui. Ó. Proc cadastra contato. Beleza, e aqui eu já passei como parâmetro ela e a conexão. Por fim, eu tenho aqui os comandos, que são meus parameters, que são nome e e-mail, os mesmos parâmetros da minha procedure aqui, ó, tá vendo? Nome e e-mail, o tipo é varchar 50, então estou declarando ela como varchar. Se eu não me engano, tem até um parâmetro que você informa o tamanho, ó. É esse mesmo. Se quiser informar, ele vai ter 50 caracteres. É aqui que eu informo. E para cada um deles, eu vou atribuir um valor, ó, um value. E esse nome, por sua vez, vem aqui do meu objeto contato. Então, eu vou passar nome, meu parameter name, e e-mail, meu parameter e-mail. O parâmetro name é nome, tá? Beleza. E aí eu peço aqui, ó, para executar esse comando, ó, execute non-query. Beleza, isso aqui é o suficiente para ele funcionar quando eu trabalho com a Delnet, né, quando eu estou inserindo comandos aqui SQL diretamente na aplicação. Só que nesse caso, eu não estou colocando um insert aqui, eu estou passando o nome da proc, tá? Então eu tenho que incluir mais esse parâmetro aqui, chamado command type. Ele é uma enumeração. E ele permite que eu execute comandos, mas também execute um command type chamado stored procedure. É esse cara que eu quero. Quando eu seto esse tipo daqui, ele entende que esse é o nome da minha procedure. E ele vai fazer a chamada lá no banco de dados SQL. Aqui, né? Vai executar esse cara. E aí, com esses parâmetros, ele faz o cadastro. É isso. Se eu não informo, o default ele trabalha com text, tá? Então se eu deixo sem nada, ele vai entender que é um texto. E se eu estiver usando o proc executar, ele vai dar um erro porque ele falou para não conseguir executar esse comando, porque ele não entende como uma short procedure. Então eu preciso marcar esse cara aqui explicitamente quando eu trabalho com proc e tal. Beleza? Então tá no jeito todo o código. Vamos lá para a classe Program agora. A gente precisa criar uma conexão com o banco, passar ele como dependência, injeção de dependência pelo construtor do meu contato repositório. E por fim eu crio um contato e teste se cadastrar, né? É mais fácil do que eu falei, então é mais simples. Vamos lá. Então na minha classe Program, método main, cria um objeto contato. Vou cadastrar aqui o João Silva, vamos colocar João da Silva. E o e-mail dele é joão.silva82@gmail.com. E no meu bloquinho aqui, ó, try catch, ó, o catch vai colocar a mensagem na tela para dar um console write-line, se der algum erro. E aqui está o meu código de fato. Criei uma variável conexão, usando o Connection Manager create connection. E vamos ver o que ele retorna aqui, ó. Ele retorna uma SQL connection. Muito bem. Depois eu crio meu objeto contato repositório e ele espera um objeto SQL connection como parâmetro. Boa, passei então o parâmetro aqui. Feito isso, agora eu chamo o meu repositório, método cadastrar, e eu passo aqui o meu objeto contato como parâmetro. E ele insere no banco se der tudo certo. Então, eu pausei aqui sem querer. Deve ter cortado, então vou repetir, tá? Feito isso, então vamos testar o código. Então, eu apertei errado o botão de executar aqui. Então, vamos
executar a aplicação. Vou marcar um breakpoint aqui nesse objeto. Vamos esperar ele carregar com o F5. Beleza? Quando ele carrega, vamos dar mais uma olhadinha no banco. Vamos ver se ele tem algum contato aqui. Ó, não tem ninguém, tá vendo? Beleza, então deveria conseguir. Se der tudo certo, o cadastro apareceu o João aqui. Tá fazendo o build, vamos aguardar a execução. Beleza. Então ele começou, criou aqui pra gente o objeto contato. Aqui a nossa conexão, passou como parâmetro. E vamos ver o executar aqui, ó. F10. Se dá um probleminha. Passou nessa linha, não deu erro. Então ele teoricamente cadastrou. Fechou a execução. Vamos validar lá no nosso banco de dados. Ó. Rodei o F5 e tá aqui, ó. João da Silva. joão.silva@gmail.com. Então o cadastro ele funcionou. Então é assim que eu faço minha conexão com o banco usando procedures, tá? Ó. Esse aqui é o parâmetro, ó. Command type, stored procedure. Não posso esquecer dele, tá? Se você executar sem ele, vai dar erro, vai falar que não tá faltando parâmetro. Você vai achar que é um problema lá na consulta, na proc. Na verdade, é apenas esse parâmetro, tá? Não pode esquecer dele. Beleza? Muito obrigado. Dá um joinha aí para fortalecer a gente aí o canal. Estamos começando. E muito obrigado por ter assistido até aqui, hein? Joia! Até mais. Tchau, tchau.